6. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia no capítulo mais fácil de se encontrar na palavra de Deus, Gênesis 1. Senhor, recebe toda a glória, recebe toda a adoração nesse lugar. Pai, fica à vontade entre nós, Senhor, de nos tocar, de falar conosco, Senhor, da maneira que te apraz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, recebe toda a adoração e que toda a glória, Senhor, seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Então diz lá, Gênesis 1, capítulo 26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Essa era a vontade de Deus. Deus, ele planejou criar Adão e Eva, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Eu não sei se você já pensou nisso, eu já pensei nisso várias vezes, me questionei, e muitas vezes pulei alguns versículos que eram claros a respeito da resposta da pergunta que eu tinha. Quem aqui é a imagem e semelhança de Deus? Amém? Mas você já se perguntou, por que Deus te fez a sua imagem e semelhança? Por que Ele te fez dessa maneira? Eu já me perguntei várias vezes e comecei a me questionar, como que Deus poderia me escolher a mim para ser a sua imagem e semelhança? Se nós continuarmos, Ele vai dar essas respostas. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, segundo a imagem e semelhança. 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Acredito que essa passagem bíblica não é estranha para nenhum de nós aqui, ou para a maioria de nós nesse lugar. E eu era pastor de casais, quando estava lá por 6 anos, eu morei na Malásia, e por 5 anos eu fui pastor de casais de uma igreja tão grande quanto a Central aqui. E quando estava lá naquele momento, a gente usava muito essa parte dos versículos bíblicos. E acredito, para quem foi aqui em retiros de casais, conferências de casais, essa é uma passagem muito usada. E a gente sempre tem aquela brincadeira, tá vendo aqui, ó, sede fecundos, multiplicai-vos, ó, faça a sua parte aí. Eu estou fazendo a minha, já estou no 2º filho, estou aqui crescendo e multiplicando nisso que o Senhor colocou diante de nós. Ou talvez essa passagem aqui seja o final de uma historinha que você conta para uma criança, falou que Deus criou os animais, que Deus criou o elefante, que Deus criou os animais que rastejam, os animais debaixo da água, do céu, e tudo depois criou o homem, Deus, que tudo foi muito bom. E a gente passa rapidamente por esse capítulo que nos fala sobre verdades bíblicas tão importantes para o nosso ser. E que respondem perguntas essenciais que talvez não tenha se perguntado, mas tenha pensado a respeito da sua vida. Uma das coisas eu já falei aqui. E talvez um questionamento que comece: eu sou realmente a imagem e semelhança de Deus? Eu tenho tantas coisas que eu faço de errado, me sinto tão inferior, me sinto tão para baixo, faço tantas coisas erradas. Será que eu sou realmente a imagem e semelhança de Deus? E Deus falando essa verdade para nós, mas muitas vezes nós olhamos no espelho e vemos pessoas e situações que não falam que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nos sentimos para baixo. E aí, como nós, no lugar de nós pegarmos esse chamado de Deus, de sermos realmente imagem e semelhança de Deus, quando nós começamos a tomar isso, quando começamos a nos sentir melhor, mais parecidos com Deus, basta uma situação ou alguém para nos lembrar e colocar-nos para baixo novamente.
Basta talvez o seu chefe, talvez a sua esposa, o seu marido, o seu filho, para você começar a se duvidar se você é realmente a imagem e semelhança de Deus. Outra coisa uma pergunta que essa passagem vai nos responder, que eu tenho recebido várias vezes como pastor no meu gabinete, como também já fui terapeuta, muitas pessoas perguntam assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Quem aqui que não quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quem aqui que está procurando qual que é a vontade de Deus para a sua vida? E essa passagem aqui vai nos mostrar essa resposta. E talvez, parecido com essa pergunta de qual é a vontade de Deus para a minha vida, também é por que eu existo? E ao não responder ou ao não encontrar essas respostas do porquê que eu existo, é que muitas pessoas estão se suicidando, fisicamente, e outras espiritualmente, sem desenvolver, matando aquilo que você foi criado para fazer. E para saber qual que é a vontade de Deus, eu acredito que uma boa analogia, como o pastor falou aqui com o irmão Paulo, é ter um entendimento de como seria construir uma casa. E para você construir uma casa, você não pode olhar numa construção e falar assim, essa daqui é a vontade do dono da casa, que a casa ficasse assim. Não. Para nós sabermos qual que é a vontade do dono da casa para aquela casa, o que você precisa ver? Você precisa dar uma olhada na planta da casa, para ver aquilo que ele planejou fazer naquela casa, ou depois que a casa já estiver terminada. Você fala assim, aqui a casa está terminada, e essa foi a vontade do dono fazer essa casa dessa maneira. E eu gostaria de falar que a vontade de Deus, como uma casa, Ele já planejou algo, e Ele vai terminar essa casa que Ele planejou. E uma coisa também que eu quero enfatizar para você, é que você faz parte da planta da casa de Deus aqui na terra. Outra questão que nos vem à mente, é o porquê que nós queremos participar da construção dessa casa. Ou seja, por que nós vamos participar do ministério? Por que nós vamos? Por que te interessa fazer parte da vontade de Deus? Qual é a nossa motivação real em fazer missões? Em participar de ministério? Ir alcançar o não alcançado? Qual que é a motivação disso? Essas são as perguntas que muitos de nós questionamos. E aqui, nós vemos também que nós sabemos um pouco da sequência dessa passagem, o que acontece. O diabo aparece. Não sei por que sempre nas historinhas sempre tem essa vozinha, né? O diabo. Olha aqui, Deus falou que eles iam fazer isso, que Deus tinha um plano para a vida deles, e aí chega o diabo. Olha aqui, tem esse fruto. E se você comer, e a maior tentação de Satanás, do diabo, não é o fruto, não é verdade? A maior tentação de Satanás é que se eles comessem esse fruto, eles iam se tornar como Deus. Come esse fruto, que você vai ser como Deus. E lá nós sabemos da história, os dois comem esse fruto. E por que eles comem esse fruto? Como que eles foram comer esse fruto? É na mesma tentação que o diabo coloca sobre a minha vida e sobre a sua vida, nos fazendo nos esquecer que nós somos a imagem e semelhança de Deus já. E as coisas que o diabo nos oferece, muitas vezes com vozinhas, talvez com vozes mais doces para você, são na verdade está oferecendo algo que Deus já preparou, algo ainda melhor para a sua vida. Mas nós nos esquecemos e acabamos caindo naquilo que temos à nossa frente. Outra coisa
que nos faz pensar qual que é a vontade de Deus, é que muitos de nós, como eu pensei por muito tempo, depois que eu já estava no campo missionário, já tinha vivido muito tempo no ministério integral, e eu sempre na minha cabeça falo assim, agora eu vou ler, tem alguns blocos da Bíblia. Tem o bloco do Pentateuco, vai lá, são 5 primeiros livros da Bíblia, esse daí eu posso ler de uma pegada só, e tem os Salmos, tem os livros proféticos, tem o Evangelho, depois tem Atos, as cartas paulinas, e a gente começa a separar a Bíblia em vários versículos juntos, capítulos colocados aleatoriamente, livros que foram colocados numa sequência que muitas vezes eu não entendo, mas eu gostaria de falar para vocês uma verdade que talvez vocês já saibam, mas não pensem a respeito disso, que a Bíblia é um livro. É um livro. E porque ele é um livro, esse livro ele tem começo, meio e fim. E esse livro, ele também tem uma história a ser contada. E agora que eu falei isso, se a Bíblia é um livro, que história que ela conta? Gente, a gente é crente tanto tempo, e às vezes a gente não pensa nesse tipo de pergunta. Qual que é o começo, meio e fim dessa história que a Bíblia está nos falando? E aqui nós estamos falando na introdução, no capítulo 1, na introdução desse livro maravilhoso que Deus nos deu e que nos fala da vontade de Deus. E aqui nessa passagem, em Gênesis 1, ele está falando assim, como tem o começo. E ele está falando assim, qual que é o meu desejo? Meu desejo é que eles multipliquem e frutifiquem e enchei toda a terra. O meio, nós sabemos várias passagens bíblicas que falam sobre esse meio. Mas para saber a vontade de Deus, como para construir uma casa, nós temos que saber o final. E o final desse livro, como no começo ele falou assim, eu quero que vocês enchem a terra, vocês, imagem e semelhança de Deus, eu quero que vocês se multipliquem, de tal maneira que vocês enchem toda a terra, e ao multiplicar, ao dominar sobre a terra, o que você leva junto com você? A imagem e semelhança de Deus. O desejo de Deus aqui em Gênesis 1, é que toda a terra fosse cheia da imagem e semelhança de Deus, toda a terra. E nós lemos esse livro e chegamos no final do livro para nos encontrar, e Deus falando, e através de João nos revelando que ele via, e eis que todo povo, toda língua, toda nação adorava ao Senhor Jesus. Deus ele falou assim, essa é a minha vontade, e aqui ele está falando assim, e eu te digo, isso vai acontecer. A vontade de Deus vai acontecer. E onde que você e eu nos encaixamos nessa história de Deus? A Bíblia nos diz, essa que é a história. A Bíblia nos diz sobre a história de Deus aqui na terra. E você tem um papel. Você é um personagem muito importante nesse papel, nesse livro que Deus está contando e ainda vai contar. Ele quer a tua ajuda, a tua parceria, para chegar até o final do livro, e a maravilha é que ele já falou o que é, e ele te chama para fazer parte disso. Porém, por que não fazemos? E uma coisa que me vem à mente, é uma coisa que é muito difícil ser tratada em nós, que é a nossa lente antropocêntrica, a respeito da Bíblia, e até mesmo a respeito de Deus. Ou seja, nós colocamos o homem como o centro da maneira que nós enxergamos a vida. E dessa maneira a gente fica pensando assim, por que você faz ministério? Isso está respondendo aquela pergunta, por que nós nos envolveremos com essa vontade de Deus em fazer o ministério? Muitas vezes nós começamos, e eu vejo isso muito, que nós temos essa mentalidade de pensar assim, nós fazemos missões por causa dos pobrezinhos da África, dos pobrezinhos que moram nas ruas,
dos pobrezinhos que ainda são perdidos, que não conhecem o Senhor Jesus. E às vezes, como muitas vezes nós pensamos só em nós, o que é melhor para nós, e nós sabemos o que é melhor para os outros. Quando nós conseguimos sair de nós mesmos, o máximo que a gente consegue ver são as pessoas ao nosso redor. O que é melhor para a minha família? Isso eu já escutei diversas vezes. Cada vez que eu ia para um país novo, a minha mãe é uma das pessoas, das personagens principais que vem me falar isso. Falei: Márcio, mas tem tanta necessidade aqui em Campinas. Olha o seu primo, ele precisa de Cristo, por que você vai do outro lado? E cada vez que eu ia, né, como o pastor já falou, já trabalhei em países muçulmanos. Eu lembro quando eu falei assim: mãe, Deus está me orientando para ir para esse país muçulmano. Agora Deus está me falando, eu e a minha família, um de 2, outro de 2 meses, para nós irmos num dos países mais perseguidos do mundo, que é a China. E por que nós vamos? Porque nós vamos? É verdade. Isso que minha mãe tem me perguntado, é verdade, a necessidade é tão grande aqui em Campinas. Mas você imaginou se os discípulos de Jesus pensassem da mesma maneira? Se eles pensassem que olha a necessidade de Jerusalém, por que a gente vai sair de Jerusalém para pregar o Evangelho para outras pessoas? Talvez eles ainda estivessem lá. E talvez eu e você, talvez nem existiria essa estrutura para nós adorarmos ao nosso Deus juntos. Porque nós fazemos ministérios, nos envolvemos com o ministério, não por causa das outras pessoas, porque a gente fica pensando: pobrezinho, coitadinho, eu vou lá para saciar uma vontade dele. Mas o que Deus tem para ganhar com isso? Nós temos que nos sair dessa visão do homem como centro, e começar a fazer missões e ministério, para que mais uma pessoa adore o Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele merece toda adoração de mim, de tudo de mim, de toda parte de mim, mas Ele merece mais. É por isso que nós fazemos missões, é por isso que nós queremos nos envolver com o ministério, é por isso que doamos até mesmo para essa igreja, para ser algo além de mim, para que o nome do Senhor seja adorado e alcançado em lugares que ainda não é alcançado. Nós temos que olhar e querer fazer parte dessa vontade de Deus. Porque uma coisa eu venho afirmar mais uma vez para você: você é imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou algo na sua vida. Você não é imagem e semelhança completa de Deus, essa que é uma verdade. Mas Deus colocou algo na sua vida que Ele não colocou na vida de mais ninguém. E Ele planejou você para que você brilhasse essa parte da imagem e semelhança dEle ao redor, para responder esse ide do Senhor, que na verdade não existe esse ide do Senhor não é uma coisa supersticiosa, que fala assim: vou responder ao ide, mas no grego nós vamos falar que é indo. Deus, Ele conta com você para isso, que para você, indo, levando a imagem e semelhança de Deus, você carregue contigo a glória de Deus nos lugares em que você entre, e que o nome dEle possa ser adorado através da sua vida e através das pessoas que olham para a sua vida. O desejo dEle é que você fosse frutífero, invadisse a terra, dominasse a terra, e levasse adoração para esse Deus que merece sempre mais adoração. E o que significa adoração realmente? Adoração é muito mais do que os louvores que nós cantamos aqui. O que seria a maior adoração do que você viver de uma maneira que você aceite, que você receba, que você se levante em viver de uma maneira a carregar a imagem e semelhança de Deus? Imagine o sorriso do Senhor sobre a sua vida.
de você levar essa imagem e semelhança de Deus, diferente da imagem e semelhança de Deus que Ele derramou sobre outras pessoas. E essa aqui é a vontade dEle, porque vai acontecer. Ele vai chamar pessoas de toda tribo, língua e nação, para que o adorem um dia. E você, goste ou não, melhor ficar acostumado, porque vai acontecer. E Ele te chama para fazer parte disso, a chamar mais essas nações, essas línguas, esses povos. E a realidade de hoje é que nós temos 7.087 povos não alcançados. São 3,14 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Ou até mesmo eles não têm a capacidade de conhecer o Senhor Jesus. Nós aqui oramos, estou com um tempo limitado, não posso compartilhar algum dos testemunhos, mas nós sabemos, e acredito que você também saiba, da maneira que Deus tem agido e se revelado a diversos muçulmanos ao redor do mundo, com revelações diretas, dando sonhos diretamente para eles, amém? Só que acontece que muitas dessas pessoas, elas têm sonhos de uma luz que vem a eles, uma luz que vem, e muitas vezes até fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, glória a Deus por isso. Só que no dia seguinte eles não têm ninguém para perguntar o que isso significa. Deus está fazendo a parte dele, Ele não para, Ele vai continuar fazendo, por quê? Porque a vontade dele é essa, que a imagem e semelhança dele alcance todas as tribos, línguas e nações. Então qualquer esforço que você dê nessa direção de participar desse agir de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Nós sabemos que a casa ainda não está pronta, é um processo que Deus planejou, Ele está nesse processo de construção, Ele coloca ferramentas na sua mão para ajudar Ele a participar dessa construção dessa casa. Mas como ainda não está pronta, pessoas ainda parece uma bagunça, pessoas vão tropeçar, pessoas vão se machucar nessa construção dessa casa que Deus está fazendo. E Ele te chama para fazer isso. E uma maneira que eu vejo essa vontade de Deus para a nossa vida é como se fosse um trem. E esse trem, ele tem uma origem e ele tem um destino. Só que eu acho que é um trem que muitas vezes não é como o trem brasileiro, é mais ou menos como o trem indiano. Quando nós estávamos lá na Índia, nós fazíamos clínicas médicas para leprosos, para colônias de leprosos, cidades inteiras cheias de leprosos. E eu lembro que eram 8 meninas e 2 garotos, eu incluindo um mais outro. Adivinha quem que tinha que carregar as malas? Os meninos. Só que o trem lá na Índia é assim, a gente tinha que colocar todas as malas alinhadas. E a gente tinha que colocar alinhada por quê? Porque o trem muitas vezes ele não parava. E aí o trem ia parando e a gente ia jogando as malas para dentro do trem. Aí ele dava uma esferrida e começava a acelerar, a gente começava a jogar o restante das malas e saía correndo atrás do trem para a gente pegar o trem. Esse trem, ele tem um destino, esse trem de Deus, ele tem um destino. E talvez ele já parou na frente da sua estação, na estação da sua vida, várias vezes, e te chamando, venha e faça parte que eu vou te levar para esse lugar. E lá na Malásia, vou encerrar com isso, eles pegaram isso. Eles falaram assim, nós queremos ver se isso é verdade. E participar disso que Deus tem feito. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra sobre isso. Eu sei que o Mica mostrou um outro vídeo também da minha igreja, da igreja que eu era um dos pastores, num domingo, acho que 2 domingos atrás. Esse é outro vídeo. E eles falaram assim, se Deus está se movendo, vamos entrar nesse trem. E vamos convidar pessoas para ir nesse trem. Aí normalmente a gente faz assim, cada um aqui chama 3 pessoas para esse evento evangelístico e vocês convidam para eles virem aqui. Só que eles fizeram diferente, assim, cada um de vocês vai orar e perguntar para Deus quantas pessoas Deus quer que você convide.
mas vocês voltam para nós para falar quantas pessoas. Aí chega lá, ó, Deus falou para eu convidar uma, Deus falou para eu convidar 3, Deus falou para eu convidar 5, Deus falou para eu não convidar nenhuma. Aí eles fizeram as contas e falaram assim, quantas pessoas vão vir? 5.000. A nossa igreja em membresia é do tamanho dessa, só que a gente tem muitos cultos, a gente só cabe 1.200 pessoas no templo principal. Tem 2 templos de 1.200 pessoas. Como que vai caber todo mundo? E eles falaram assim, ó, se Deus falou que vai trazer, Ele vai dar um jeito de alcançar essas pessoas. E foi isso que aconteceu.